Já colocou no coração dele, meu Pai, que a igreja, a tua igreja, a igreja, meu Pai, ela venha, Senhor, colocar, meu Pai, a tua palavra, meu Pai, no coração, porque é a palavra, meu Pai, que vai libertar, é a palavra que vai nos dar a direção, meu Pai, para nós chegar até o céu. Então, Pai, eu creio que o Senhor, meu Pai, ainda está falando, Senhor, através do teu profeta. Então ele está aqui, Senhor, com a responsabilidade de trazer a mensagem, Senhor, para a tua igreja, meu Pai. Fala conosco, que a tua palavra, ela venha, Senhor, chegar, Senhor, ao nosso encontro, meu Pai. Que ela venha nos ajudar, meu Pai, todos os dias da nossa vida. E eu creio que a palavra de hoje, meu Pai, ela vai falar conosco, vai falar comigo, meu Pai. Porque a tua palavra, ela liberta, a tua palavra, ela nos salva, a tua palavra, ela nos fortifica, meu Pai. Ela é alimento para a nossa vida. Então, Pai, mais uma vez aqui, meu Pai, que o teu filho venha falar, Senhor, somente, meu Pai, o que o Senhor colocou no coração dele. Que ele venha falar, Senhor, diretamente do Espírito Santo, meu Pai. Ajuda ele, meu Pai, como o Senhor tem ajudado. E aqui, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, aqui eu já te agradeço. Amém. Amém? Eu saúdo a todos na paz do Senhor, amém? Já são 7h16. Eu queria ser bem breve com os irmãos. Hoje o tema da mensagem, meus amados, na qual a gente vai trabalhar, é o tema muito visto em meio às igrejas, mas pouco falado. É um tema na qual a gente vê muitos cristãos aprisionados, mas poucos com discernimento para sair. E hoje a mensagem que eu tenho por tema, eu já tinha ministrado um pouco ela lá no Eusébio uma vez. Eu lembro que quando eu estava preparando essa mensagem, era Deus falando comigo e eu chorando. Meu Deus, quantas das vezes eu não fui uma vítima assim? E o tema da mensagem de hoje, meus amados, é crentes guiados por demônios. Abra vossas Bíblias em 1 Reis, capítulo 22, a partir no verso 19. 1 Reis, capítulo 22, no verso 19. Primeira Reis, capítulo 22, no verso 19 até o 28. 1 Reis, capítulo 22, no verso 19. E hoje a gente vai aprender um pouco sobre a permissão de Deus, sobre a vontade de Deus e o direcionamento de Deus para nossas vidas. 1 Reis, capítulo 22, no verso 19, amém? Vamos lá? Então disse ele: ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, e a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe a que suba e caia em Ramote-Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com que? Verso 22. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira da boca de todos os teus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim.
Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenana, chegou e feriu Micaías no queixo, e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Verso 25. E disse Micaías: eis que verá naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a trazê-lo a Amon, o chefe da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis: assim diz o rei, metei esse homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de amargura, até que venha em paz. E disse Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi todos os povos. Nesse momento, fecha teus olhos. Eu queria orar por você nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor Deus. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Em nome de Jesus, me reveste com todas as armaduras espirituais, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, retira todo espírito de distração, Pai. Ó Pai, retira todo o demônio que vem colher, Pai, aleluia, a palavra que vai ser semeada aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, dá o direcionamento certo, e que seja o Senhor falando nesse altar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Fala para o teu irmão que está no teu lado e fala assim para ele: Deus, ele dá oportunidade. Deus, ele dá oportunidade. Uma das coisas que devemos entender quando lemos a Bíblia, meus amados, é que não podemos ser possuídos por demônios, porque eu e você, de acordo com a palavra escrita lá em Coríntios capítulo 6, somos templo e morada do Espírito Santo. Só que o fato de eu e você não sermos possuídos não quebra outro fato de eu e você ser induzido ou influenciado. Existem duas maneiras de sermos influenciados pelo inimigo. Primeira, quando damos brecha, e a segunda, quando Deus permite. A gente observa quando damos brecha, o próprio Judas. A palavra do Senhor fala que Satanás semeou no coração de Judas trair Jesus, e Judas foi lá e traiu Jesus. Outra observação que a gente vê na Bíblia sobre a permissão de Deus, a gente observa lá no livro de Jó, no capítulo 1, que Satanás ele vem, se apresenta de Deus, e Deus vira para ele e fala: por onde tu andaste, de rodear a terra? E Deus fala: observaste meu servo Jó? E ali tem uma conversa, um diálogo entre Deus e o inimigo, e Deus permite Satanás tocar na vida de Jó. Só que não é sobre isso que vamos falar nessa noite. Uma das coisas que eu queria apenas dar uma breve introdução. Acabe é o rei que é tratado nesse texto. Acabe é filho de um outro rei chamado Onri, que a gente observa lá em 1 Reis capítulo 16 no verso 25, que Onri fez o que era mal aos olhos do Senhor. Só que quando a gente chega lá no verso 30 do mesmo capítulo 16, Onri morre, e quem assume o trono? Acabe. E o versículo deixa bem claro: e Acabe fez mal aos olhos do Senhor, pior do que os que antecederam. Acabe começou a reinar em 874 a.C. Muitas das vezes, na maioria das pregações, a gente observa que apenas os pontos negativos de Acabe. Mas Acabe, por mais que foi um rei que desvirtuou totalmente Israel, Acabe ele tinha uma mente extraordinária. Acabe tinha um grande poder político. Acabe tinha um grande poder militar. Acabe, para quem não sabe, lá no livro de Crônicas, ele que estabeleceu a cidade de Samaria. Acabe ele fez inúmeras alianças com reis. Acabe ele tinha um exército militar forte. Mas Acabe errava em uma coisa: ele não servia a Deus. Por mais que Acabe tivesse todos esses pontos positivos, Acabe ele não dava ouvidos a Deus. E aqui eu cito um versículo para meus irmãos: porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Ou do que adianta o homem ganhar tudo que está no mundo e perder a sua alma? Quando a gente continua no texto, do 16 pulamos para o capítulo 20, a gente observa que o rei Ciro, ele cerca a cidade de Samaria, e Acabe está lá dentro. No capítulo 20 a gente observa a primeira guerra de Acabe, e a primeira guerra de Acabe acaba trazendo para ele a primeira experiência de Acabe com Deus. A cidade de Samaria é cercada, meus amados. A cidade de Samaria é cercada por um exército muito numeroso. E Acabe se desespera: vamos perder a guerra. Só que no meio da trajetória, Deus envia um profeta e fala para ele: ele vai vencer a guerra, manda ele ter posição. Acabe se reúne, se posiciona, vai para a guerra, vence a batalha. Só que em vez de Acabe continuar seguindo a voz do Senhor, ele volta para as mesmas atitudes, ele volta para as mesmas circunstâncias. E a gente chega, passando um pouquinho do tempo, a gente chega em um ano chamado 852 a.C. E a gente chega no capítulo 22, onde a gente leu. Passado 3 anos dessa guerra, por mais que os sírios perderam a batalha, eles ainda estavam posicionados numa cidade chamada Ramote Gileade, que ficava na parte norte de Israel. E nesse período de tempo, meus amados, surgiu um rei lá em Judá, cujo nome era Josafá. Só que Josafá, diferente de Acabe, Josafá, ele buscava a Deus. Só que Josafá, diferente de Acabe, Josafá, ele seguiu os passos de Davi. Josafá, diferente de Acabe, ele ouvia a voz de Deus. Mas por mais que Josafá ouvisse a voz de Deus, por mais que Josafá quisesse seguir os passos que Davi ensinou para ele, ele quis fazer aliança com as pessoas erradas. 2 Coríntios capítulo 6, no verso 14: não se ponham em jogo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Davi, então quer dizer que eu não posso ter comunhão com pessoal de fora, que não quer saber de Bíblia, que não quer saber de igreja? Não, meu irmão. Muitas das vezes essa pessoa está dentro da sua família, e você vive com ela continuamente. Quer dizer que você vai abandonar esse irmão? Não. Por mais que Josafá, ele fez aliança, ele começou errado, mas Josafá, ele começou a ensinar princípios para Acabe. Josafá, ele começou a ensinar doutrinas para Acabe. Josafá, quando ele conversa com Acabe, a primeira coisa que ele faz, antes de irmos para a guerra, vamos consultar a palavra do Senhor. Está lá no verso 5. E é tão interessante como falamos sobre não conviver com pessoas que não carregam o mesmo nível de espiritualidade que nós, que o salmista Davi, ele começa lá em Salmos capítulo 1: bem-aventurado o homem que não ouve os conselhos dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores, nem anda, segundo os pecadores, mas na lei do Senhor medita de dia e de noite. Será como árvore plantada em meio aos ribeiros, que no tempo certo dará fruto. Josafá, ele passa um ensinamento: todo o homem, meus amados, que carrega a luz, o ambiente que ele está, a luz é gerada. Se você carrega a luz dentro de você, meu irmão, não importa o ambiente que você chega, a paz de Deus se estabelece naquele lugar. Mas tudo isso depende de mim e de você. Josafá carregava isso. E Josafá vira para Acabe: Acabe, eu até vou contigo para a guerra. Acabe, até vou contigo para a batalha. Ele fala no verso 4: os meus guerreiros são os teus guerreiros, os meus cavalos são os teus cavalos, mas primeiro consulta a palavra do Senhor. Continuando no texto, a gente chega lá no verso 10, 11, a gente observa que Acabe junta 400 profetas que apenas bajulam. E dentre eles eu quero que você fique com um em mente:
um homem chamado Zedequias. E no verso 14 surge um homem chamado Micaías, que é um profeta enviado de Deus. E a gente chega no verso 19, que foi a que nós lemos. E a pergunta que alguns devem estar se fazendo: por que Deus enviou o espírito de mentira? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu o espírito de mentira conduzir Acabe? Porque Deus, a palavra do Senhor é bem clara aqui no verso 23, e Deus pôs, na sua tradução pode estar, e Deus colocou. Por que Deus permitiu? Quando a gente vai lá para Salmos capítulo 89, no verso 11, o salmista Davi, ele fala assim: os céus são teus, e tua também é a terra, fundaste o mundo, e tudo que nele existe. Caminhamos lá para 1 Coríntios, e Paulo fala: pois do Senhor é a terra, e tudo que nela existe. Uma das coisas que devemos entender, meus amados, é que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele sabe do teu amanhã. Deus, Ele sabe do teu passado. Mas Ele fala lá em 1 Coríntios que o teu passado já foi jogado do mar do esquecimento. E quando Ele fala do amanhã, a palavra de Paulo fica lá em Coríntios: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mesmo chegou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, meus amados, eu quero que você saia com essa palavra: Deus, Ele sabe de tudo. Davi, eu não tenho nada na minha despensa. Deus, Ele sabe. Davi, o meu carro quebrou. Deus, Ele sabe. Davi, a minha família está toda desviada. Ei, Deus, Ele sabe. Deus sabe de tudo. E muitas das vezes na nossa caminhada existem coisas ruins que acontecem para que coisas boas surjam. Existem coisas que Deus coloca na nossa vida, que muitas das vezes a gente pensa que é para nos matar, mas é para que algo novo surja em mim e em você. Eu primeiro vou para a Bíblia, depois eu vou citar exemplos cotidianos. O primeiro exemplo é o próprio Jesus lá na cruz. Quando a gente caminha para os historiadores, a morte de cruz, meus amados, era a pior morte de todas. O camarada ficava desde manhã até o entardecer preso na cruz. E quando ele não morria, os soldados romanos iam lá com um pedaço de pau, quebravam as pernas deles. E com Jesus foi pior. Os soldados romanos enfiaram uma lança e transpassou Jesus. Só que se Jesus não morresse por mim e por você, eu e você não estaríamos aqui hoje. A palavra do Senhor fala em Romanos capítulo 5, através da desobediência de um homem, todos foram feitos pecadores, mas através da obediência de um só homem, todos foram feitos justos. Foi necessário que Jesus morresse na cruz, para que eu e você estivesse aqui, glorificando o nome dele hoje. O segundo exemplo que eu posso entregar para você é o exemplo de Abraão. A palavra do Senhor, lá em Gênesis capítulo 22, Deus vira para Abraão: Abraão, o filho que tu ama, entrega ele para mim. E a palavra do Senhor fala, o texto não mostra, mas em nenhum momento Abraão murmurou. Abraão esperou amanhecer, preparou os servos, pegou Isaac e começou a caminhar 3 dias até o monte. Eu imagino, eu não sou pai, mas eu creio que quem é pai aqui vai entender. Imagine Abraão carregando o único filho que ele tinha, e sabendo que daqui a 3 dias ele ia ter que matar o próprio filho dele. Imagine o que passava na mente de Abraão. Talvez nesses 3 dias que Abraão caminhou, ele sentiu vontade de desistir, sentiu vontade de parar. Mano, Deus fez uma promessa para mim, que ia fazer grande geração. Eu já sou velho, e o único filho que eu tinha, Deus quer que eu sacrifique. Imagine a mente de Abraão nesses 3 dias. Mas Abraão em nenhum momento murmurou. Abraão sobe no monte, e quando Abraão vai sacrificar Isaac, Deus manda ele parar. E por causa dessa atitude de Abraão, hoje Abraão é conhecido como o pai da fé. Só que da mesma forma, meus amados, que coisas ruins acontecem para que coisas boas venham surgir, coisas boas acontecem para que ruim
vem surgir. Um exemplo disso é Ananias e Safira, Atos capítulo 5. O texto lá em Atos capítulo 4, um homem chamado Barnabé se converte a Deus. E Barnabé, ele cheio do Espírito Santo, Barnabé pega tudo que ele tem e vende e entrega aos pés dos apóstolos, e Barnabé se torna um discípulo. Ananias e Safira, observando a atitude de Barnabé, eles tiveram uma conversa: olha Safira, olha Ananias, vamos vender tudo que nós temos e vamos entregar aos pés dos apóstolos. Só que quando chega no meio da caminhada, a palavra do Senhor fala que Satanás semeou mentira no coração deles. E quem conhece a história sabe como terminou. Ananias e Safira mentiram não para Pedro, mas mentiram para o Espírito Santo, e ali mesmo os dois morreram. Eles começaram com uma atitude boa, começaram com um pensamento bom, mas o fim deles foi trágico. Um outro exemplo que eu posso entregar para vocês é lá em Gênesis capítulo 3, onde a mulher caminhando pelo jardim, a serpente vem e se apresenta para ela e fala: Eva, se tu comeres desse fruto, conhecereis o bem e o mal, e serás igual a Deus. Imagine a mente de Eva: poxa, eu vou comer esse fruto, eu vou me tornar igual a Deus, eu vou ser conhecedora do bem e do mal, eu vou fazer tudo que Deus faz, eu vou tomar posse de tudo que Deus tem. Coisa boa. Mas que quando ela comeu o fruto, o pecado entrou no mundo. Continuando pelo texto, 2 Coríntios capítulo 11, no verso 14: isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Quando entendemos esse texto, 1 Reis capítulo 23, observamos que foi a permissão de Deus. E quando formos ler a Bíblia, meus amados, é importante eu e você entender que a Bíblia não foi escrita em português, mas ela foi traduzida para o português. E quando a gente vai para o original, que é o hebraico, a gente observa no verso 3 que Deus tolerou o espírito de mentira, ou seja, Deus permitiu o espírito de mentira. E mesmo Deus permitindo, Deus estava dando uma chance para Acabe confiar nos profetas ou na palavra de Deus. Deus permitiu um espírito de mentira para testar Acabe, para dar mais uma oportunidade para ele, para ver se ele ouvia a voz de Deus ou se ouvia profetas que estavam proferindo mentira. E aqui eu chego na mensagem de hoje. Dada essa introdução, hoje iremos falar sobre 3 pontos que eu e você somos guiados por espírito de mentira. 3 pontos que eu e você muitas das vezes somos guiados por demônios. Primeiro ponto na qual eu quero falar com você, meus amados: conselho do próximo mais do que a palavra de Deus. Muitas das vezes nessa atualidade a gente dá mais valor ouvir o que a vizinha tem para falar para nós do que ouvir o que Deus tem para falar para nós. Muitas das vezes na nossa caminhada cristã, meus amados, a gente dá mais valor porque o próprio do que Deus fala para mim e para você. E a gente acaba ficando preso àquilo que o mundo tem e perdemos a promessa que Deus tem para você. Pessoas que ao invés de ir orar ou ir consultar a palavra de Deus, vão conversar primeiro com o próximo. Davi, é errado eu conversar com o irmão? Davi, é errado eu pedir conselho do pastor? Não. Quando eu estava na liderança de jovens, os jovens vinham falar comigo: Davi, me dá uma orientação, Davi, me dá um conselho. Eu virava para eles: filho, você já leu a Bíblia? O que a Bíblia fala? Filho, você já orou? Porque se Deus já falou contigo, quem sou eu para decidir? Porque se Deus já te deu uma direção, cara, quem sou eu para te dar outro conselho? Por isso, meus irmãos, antes de consultar o teu irmão, consulta primeiro o teu pai que está nos céus. Fecha a tua porta, ore em secreto, e o teu pai que está em secreto te recompensará. Romanos capítulo 10, no verso 17: e a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
Sua fé, meu amado, é fortificada. Eu posso passar 3 horas pregando aqui. A sua fé é fortificada pela palavra de Deus. A sua fé é fortificada pelo aquilo que Deus tem para você. A gente observa que muitas das vezes o que o teu próximo fala não é a vontade de Deus. Muitas das vezes você chega para conversar para alguém e alguém te dá um conselho e você toma essa direção, e muitas das vezes, meus amados, não é o que Deus tem para você. E você está sendo guiado, você está sendo induzido pelo próprio inimigo a sair do propósito de Deus, a sair do caminho de Deus. Alguém direcionado pelo Espírito Santo, deixa eu te falar uma coisa, alguém direcionado pelo Espírito Santo é alguém que continuamente vai contra a sua própria vontade. Primeiro eu vou lá para João 3, o vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Caminhamos lá para Coríntios, e Paulo fala: enquanto quis ir para a direita, Deus me mandou para a esquerda, e enquanto quis ir para a esquerda, Deus me mandou para a direita. Ser guiado pelo Espírito Santo, meu amado, muitas das vezes você vai fazer algo contra a sua vontade. Muitas das vezes você vai ter que pedir perdão, mesmo não querendo pedir perdão. Muitas das vezes você vai ter que dar algo para alguém, mesmo não querendo dar. Muitas das vezes Deus te acorda de madrugada para orar: Davi, mas eu estou cansado. Davi, 6 horas da manhã eu vou ter que acordar. Meu amado, quando Deus te chama é porque Ele tem algo para te entregar. O que é gerado de Deus, Ele permanece. Guarde no teu coração essa palavra: o que é gerado de Deus permanece na sua vida. Tudo aquilo que vem de Deus dura. O exemplo disso é a própria palavra de Jesus. Jesus fala que o homem que apenas ouve a palavra do Senhor é semelhante a um homem que faz a casa na areia. Os ventos sopram, o mar vem e derruba. Mas um homem que não só ouve, mas a pratica, é semelhante a um homem que fez a casa na rocha, que vento sopra, mas não derruba, que vem as ondas, mas não derruba, porque está fortificado em Cristo. Por isso, meu amado, muitas das vezes eu e você somos guiados por demônios, porque ouvimos pessoas que não era para eu e você ouvir, porque emprestamos ouvidos para colegas que não era. Muitas das vezes são colegas do trabalho: cara, não faz isso, larga isso, para com isso. E acabamos dando ouvido para pessoas erradas e tomando atitudes totalmente fora da vontade de Deus. Segunda coisa que eu quero falar aqui com meus irmãos, e já são 7h42, eu vou correr, se chama algo chamado emoção. Voltando para o texto no capítulo 22, como eu falei para os amados, Josafá era um homem que buscou caminhar com Cristo, amém? E a gente observa no texto que Síria, ela perde a batalha. Só que por mais que a Síria perdeu a batalha, Síria ainda estava no território de Israel. E Josafá, por ser novo no trono, talvez ele estava com medo, irmão Emerson, de perder o trono. E aí ele desceu para buscar reforço com quem? Com Acabe. E aqui eu cito uma frase de Charles Spurgeon que fala assim: convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Uma das coisas que devemos entender, e eu tomei muita atitude assim, muitas das vezes eu e você tomamos posicionamentos que são apenas as minhas e as tuas emoções. Eu, quando comecei na liderança da juventude, ano passado, eu comecei muito eufórico. Na minha mente estava: se a igreja tivesse cheio de jovens, eu estaria fazendo o papel certo. Se a igreja tivesse cheia de jovens, eu estaria sendo um ótimo líder de jovens. E eu estava conversando com o Dionísio, eu saía 6 horas de casa, ia buscar cada jovem, casa em casa. E quando chegava na igreja 7h30, atrasado, com um bando de menina atrás de mim, colocava tudo para a igreja. E ali, passando o tempo, eu comecei a me sentir cansado. Eu comecei a sentir um líder sobrecarregado. E eu, por ser novo como líder, eu não sabia que decisões tomar.
Eu pedi a Deus sabedoria, pedi a Deus direcionamento, e Deus liberou uma palavra para mim: Davi, cuidado com as emoções, porque quando você se cansar, você vai se desanimar. Muitas das vezes voltado para a música, né? O teclado, violão, bateria, né? Irmão João Paulo, isso serve para mim, para cada músico aqui. A gente começa naquela euforia: eu quero aprender, eu vou aprender bateria, eu vou aprender violão, eu vou aprender teclado. Mas quando a gente vê que o negócio começa a apertar, começa a vir o desânimo, começa a vir a vontade de parar. Da mesma forma é a caminhada com Deus. Nós devemos alimentar a palavra do Senhor continuamente em nosso coração, porque em momentos de que eu e você estivermos desanimados, em momentos que eu e você estiver triste, a palavra do Senhor vai nos consolar, porque Paulo fala assim: por mais que meu homem exterior esteja cansado, o meu interior se renova dia após dia. Por isso, meus amados, guarde a palavra no coração de vocês. Decisões tiradas em meio da emoção podem lá na frente tirar eu e você do propósito. Uma das coisas que devemos entender, meus amados, que a vontade de Deus, ela não traz dúvida. Segunda coisa, a vontade de Deus, ela não traz arrependimento. Muitas das vezes a gente toma decisão, não vem de Deus, o profeta falou para mim, não, Deus me deu esse direcionamento, tomamos atitude, mas lá na frente, quando vem a consequência, a gente observa: poxa, não era para eu ter tomado isso, não era para eu ter falado isso. Arrependimento. Deus não se move, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, meu amado. Porque se Deus liberou uma palavra para você, Ele é fiel para cumprir, mas que eu e você esteja na rota. A vontade de Deus, ela traz paz. A vontade de Deus, ela traz amadurecimento. E a vontade de Deus, ela traz crescimento para mim e para a sua vida. Quando eu e você cumprimos a vontade de Deus, primeiro ela gera paz. Muitas das vezes ela gera confronto em mim e em você, mas ela gera amadurecimento. Porque quando vivemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente caminha numa vida de crescimento espiritual. Começa com você lendo 5 versículos, passa o tempo, depois você está lendo um capítulo inteiro, depois você está assistindo pregações de 40 minutos, depois você está sendo totalmente tomado pelo Espírito Santo. A vontade de Deus nunca ela é de uma vez, mas ela acontece por fases. Não tente fazer tudo de uma vez, meu amado. Não tente agir pela emoção. Decisões precipitadas causam consequências indesejadas. Não tome decisão em meio à precipitação, mas aprenda a se posicionar e a pedir a Deus sabedoria. Tiago, ele fala isso. Ele fala que, meus irmãos, se em vocês falta sabedoria, peça a Deus, mas peça, porém, com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante às ondas do mar, que não sabe o que quer. Aprenda a se antecipar, não se precipite. Sabe o que, Davi, qual é a diferença de se antecipar e de se precipitar? Vou te dar um exemplo na Bíblia, meu amado. Quando o rei Davi assume o trono de Israel, a primeira coisa que o rei Davi pensa na cabeça dele é: eu vou trazer de volta a glória de Israel, eu vou trazer de volta a presença de Deus para esse lugar. E o rei Davi sai com uma caravana em busca da Arca da Aliança. Só que sabe o que o Davi faz? Pega a Arca da Aliança e coloca em cima de uma carroça de bois. Quando Davi coloca em cima da carroça de bois, Davi está com a mentalidade certa: eu quero que a presença de Deus volte o mais rápido para a casa de Israel. Só que Davi estava tomando decisão precipitada, e no meio do caminho Davi colheu a morte de Uzá. Davi colheu a consequência. Davi se precipitou. Não era dessa forma que Davi devia tomar. Só que o mesmo Davi, depois de alguns anos conversando com Deus, Deus vira para Davi e fala: Davi, as tuas mãos estão cheias de sangue, e não é você que vai construir o meu templo. Talvez o rei Davi naquele momento, ele poderia se sentir frustrado. Poxa Deus, eu te servi tanto,
eu não sou um homem segundo o teu coração, eu não fiz tudo o que tu me mandou, porque eu não posso construir o tabernáculo. Davi podia totalmente sair do caminho do Senhor naquele momento. Quer saber? Eu não vou mais servir a Deus. Não, sabe o que Davi fez? Davi se antecipou. Davi falou assim para Deus: Deus, então me fala o que tu queres, que eu vou preparar tudo. E Davi começa a preparar, e quando Salomão assume o trono, já estava tudo preparado. Salomão só precisou mandar construir. A diferença de precipitar é a diferença de antecipar. Existem certas promessas que não são liberadas sobre mim, sobre você, meus amados, porque a gente ainda está preso em coisas do passado. A gente ainda está preso em emoções que não era para a gente viver. A gente ainda está dando ouvidos a pessoas que não era para eu e você dar ouvidos. Enquanto Deus está falando: filho, eu tenho algo novo para você, mas para eu derramar vinho novo, é necessário você largar os odres velhos, é necessário você largar a carnalidade que habita em você. Por isso, meus amados, cuidado com a emoção. Eu fui muito corrigido, porque eu gostava muito, quando eu tinha algo na mente eu queria fazer, e era naquele momento. E com Deus não é assim. Com Deus é tudo no tempo certo. É tudo no tempo certo. Coloque seu joelho no chão e peça a direção de Deus. Existem permissões de Deus que desce para mim e para você, que é para ser naquele momento. Mas existem permissões de Deus, existe promessa que a gente só vai viver daqui a 10, 2, 3 anos. E cabe a mim e a você se preparar. Terceiro ponto para nós finalizarmos. Muitas das vezes a gente é muito guiado por certos espíritos de mentira, por causa de falta de discernimento. Quando observamos no texto, meus amados, eu queria falar para você que discernimento é aprender a saber o que provém de Deus. Homem de Deus é diferente de homem usado por Deus. Quando eu falo de alguém usado por Deus, meu amado, eu falo de alguém que quando pega o microfone, o fogo desce. Quando eu falo de alguém usado por Deus, eu falo de alguém que quando pega o violão desce, o fogo desce, o Espírito Santo se manifesta. Quando alguém começa a falar, o Espírito Santo se manifesta no lugar. Ei, é um homem usado por Deus. Mas o que vai decidir se ele é um homem de Deus ou não? É o caráter. Só pode ser homem de Deus quem tem um caráter do céu. Por isso que Jesus fala: eu não faço nada do que não vi o meu Pai fazer. Às vezes o rapaz é tão usado por Deus, mas ele não tem um caráter dos céus. Ainda continua na vida de mentira, ainda continua na vida de procrastinação, ainda continua na vida errada. E ele é usado por Deus, ele profetiza, porque dom não está ligado a ser cheio do Espírito Santo. Para cada um de nós, Deus deu cada um dom, mas ser cheio do Espírito Santo é aprender a discernir o que provém de Deus. Davi, e como eu vou saber discernir as profecias que são liberadas sobre mim? Tiago capítulo 3: uma só fonte não pode produzir água salgada e água doce. Caminhamos para Mateus capítulo 6, e ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 7: como conhecereis a árvore? Pelo fruto. A palavra a todo tempo dá discernimento para mim e para você. A palavra a todo tempo dá discernimento e direcionamento para mim e para você. Mas muitas das vezes eu e você caímos em certas falácias, em certas pessoas que querem ganhar em cima de mim e você. E Deus está falando para mim e para você: filho, aprenda a ter o discernimento do céu, para que quando alguém estiver falando com você, estenda os teus ouvidos não só para o que ele diz, mas para o que os céus dizem a teu respeito, para o que os céus falam a seu favor. Tem um livro que é muito bom, A Batalha Final, do pastor Rick Joyner. E aqui eu vou finalizar essa mensagem, se o Jonilson já puder subir no irmão Hermes. E nessa batalha final, na metade do livro, ele vai falar de cristão.
que estão com vendas. Deus, ele leva esse pastor para um nível de visão espiritual muito além. Deus leva esse pastor para um campo de batalha. E quando esse pastor chega no campo de batalha, Deus vira para esse pastor e fala: tá vendo essas pessoas vendadas? São cristãos. E Deus, e o pastor, esse pastor aqui questiona Deus: Senhor, mas eles estão com a armadura espiritual, eles estão com o capacete, eles estão com a espada, eles estão com o escudo, mas Deus vira para eles e fala: mas eles estão vendados, não consegue ver o que eu tenho para eles, não consegue enxergar a promessa que eu já liberei sobre eles. E quando um deles cai, os irmãos que estão do lado vão lá com a espada e terminam de matar. E a espada, a gente sabe que é a palavra de Deus. Muitas das vezes o irmão cai. Deixa eu falar algo para você, que isso já aconteceu muito. Alguns jovens lá do Eusébio, da minha época, que eu fui um liderado por líderes, hoje a maioria, né, não estão tão presentes por causa de pessoas que jogaram palavra de maldição quando eles saíram da igreja. E hoje, até hoje, eles não conseguem voltar por causa de mágoas da igreja, por causa de rancor da igreja. Deixa eu te falar, meu amado, Deus te chamou para direcionar o caminho dos céus. Deus te chamou para liberar a palavra de vida. Deus te chamou para liberar a bênção dos céus, porque da mesma boca não pode sair bênção e maldição. Por isso, meu irmão, quando acontecer alguma coisa, aprenda a acolher. Acolha o irmão, alimente o irmão, aprenda a entregar o amor de Deus. Eu queria finalizar com um louvor. Eu e você, foi pago um alto preço para eu e você estar aqui. Deus falou comigo e com você nessa noite. Deus falou: filho, cuidado com quem você tem dado ouvido. Filho, cuidado com as emoções. Filho, cuidado com as profecias que muitas das vezes não provém de mim. A gente viu lá no texto, 400 profetas causaram a morte de Acabe. Enquanto um estava falando: Acabe não vai por esse caminho, Acabe não toma essa decisão, Acabe, Deus não está aí. E muitas das vezes pela emoção acabamos tomando essa direção. Eu queria deixar vocês com essa palavra. Eu queria convidar a igreja a se colocar de pé. Iremos começar um momento de louvor e de adoração. Eu queria falar para você nessa noite que Deus, Ele